E aí, galera do Clique da Massa, beleza? Cara, eu tava vendo agora um vídeo muito legal de um colega nosso, onde ele explica em quais situações e por quais motivos se deve utilizar if nas expressões ao invés do set análises. Isso me deixou muito curioso, porque para mim, na minha percepção e das oportunidades que eu tive de testar, não é bem assim. Então eu percebo que é bacana, eu tenho algo a somar a essas percepções que foram expostas, tá? Algo que pode ajudar vocês de alguma forma, tá? Qual que é o ponto, tá? Nesse vídeo foi explicado que quando na expressão eu preciso colocar mais de uma condicional, ou quando há situações específicas de conteúdo, o set analysis não atende, aí nesse caso deve-se colocar if, tá? O que na prática não é bem assim que funciona. E eu vou expor algumas experiências que eu tive aqui para vocês, que vai ser muito massa, cara, muito legal. Eu acho que vai ajudar muita gente, tá? Muita gente é experiente, que está no mercado há anos, que talvez não saiba dessas dicas, desses pontos, e vai estar descobrindo agora. Vamos lá. No vídeo foi falado algo sobre uma situação de como se fossem moedas, medalhas assim, né? Tipo Platinum, diamante, ouro. Então eu vou criar aqui um script manual, né? Vou colocar, deixa eu pensar aqui, agrupamento 2 e vou colocar aqui como valor. Aí como dimensões, o conteúdo, né? Tem o tal do Platinum. Então aqui eu vou repetir, vocês já vão entender o motivo. Vou colocar tipo 10. Na segunda linha eu vou dar uma misturada, tá? Eu vou colocar esse Platinum com diamante, por exemplo. Diamante, legal. Aqui eu vou botar como, opa, botei sem querer. Vou colocar como 15. Diamante, legal. Na terceira linha aqui eu vou colocar, por exemplo, um cobre, né? Um cobre, e vou colocar aqui um valor de 8. E, deixa eu pensar aqui, o que eu posso colocar... Eu vou colocar aqui... Vou botar ouro, tá? É que depois eu vou fazer uma brincadeirinha com as letrinhas que vocês já vão entender o motivo disso tá aqui. Eu vou colocar 4. Legal. Então, qual que é a pegadinha, né? Qual que é a situação? A gente vai, né, criar um cenário onde o clique ele só vai somar quando o conteúdo do agrupamento 1 for igual ao conteúdo do agrupamento 2, tá? Nesse caso, ele não vai somar essa segunda linha, só vai somar a primeira e as demais. Pode parecer simples para muita gente, só que eu vou explicar vários macetes muito legais aqui, então fica de olho em tudo que eu vou fazer aqui. Vou carregar esses dados. Agora, eu vou pegar uma tabelinha, vou jogar aqui para cima e de um jeito bem simples, tá? Eu vou adicionar aqui as dimensões, ó, agrupamento 2 e vou adicionar uma soma do valor. Legal, até aqui nenhuma novidade, né? Temos essa situação aqui bem padrãozinho. Vou copiar esse objeto, vou colar esse carinha aqui embaixo e agora a gente vai brincar com essa situação de forçar somente quando uma dimensão for igual a outra, tá? Arranco essa... Não vou arrancar não, deixa ela ali. Vamos editar essa expressão e vamos brincar com o tal do set análises, tá? Se fosse um if, tá? Eu poderia colocar se if, agrupamento... só para não passar batido que eu não expliquei, né? Foi igual a 2, então aí eu posso botar soma valor, por exemplo. Isso aqui tecnicamente mata charada. O problema é que assim, ó, isso aqui me faz ter raciocínio de BI tradicional. Isso aqui é linha, coluna, tabela, SQL, né? Mas o clique ele tem um potencial gigante através do motor associativo dele, né? Nem se fala em performance. Então é isso que a gente vai trabalhar. Vamos possibilitar, né, todo esse caminho para que o set analysis continue sendo utilizado. Esse é o ponto. Então vou colocar aqui, ó, então a fórmula, né, eu vou dentar o código até para ficar mais fácil a interpretação. O set analysis ele vai ficar aqui juntinho. E agora eu vou provocar um cenário no mínimo curioso, tá? Digamos que eu coloque aqui que o campo do agrupamento ele seja igual ao outro. Você sabe que não vai funcionar quem já trabalha com clique, né? Mas eu poderia colocar, por exemplo, assim, ó, os elementos, né, ou conteúdos do agrupamento sejam possíveis no que se refere ao agrupamento 2, que é um raciocínio tecnicamente plausível, que faria sentido. Inclusive o ClickSense não dá erro de sintaxe nenhum, tá? E se a gente pensar na teoria, eu iria trazer todos os resultados do agrupamento, né, que estão possíveis para agrupamento 2. Só que o que acontece?
isso aqui não faz sentido porque no set análises ele trabalha com elementos e conjuntos. E aqui eu não estou definindo um critério de conjunto, eu não estou definindo uma limitação. Eu estou meio que jogando assim ao vento, né? Eu não estou sendo bem específico com ele. Então aqui existem situações, né, que a gente coloca, por exemplo, né, de abertura e fechamento de chaves, né, com outros conteúdos aqui dentro, claro que não vai ser isso porque não faz sentido, mas com que a gente trate, ao invés de pensar em campos e pensar em filtros, a gente passa a pensar em conjuntos e elementos que estão dentro daqueles conjuntos. São aquelas aulas de matemática de quando a gente via bolinhas, né, e quem estudou SQL sabe que existem, né, o left join, o outer join, right join, inner join, e isso é muito explicado com essa questão de conjuntos. É bem parecido esse primeiro raciocínio quando a gente se fala com motor associativo e set análises do clique. É bem parecido o conceito. Tá? Então, um truque que a gente poderia utilizar aqui dentro é o mesmo truque que a gente utiliza quando cria marcadores ou bookmarks no ClickSense. Né? Talvez vocês já utilizaram alguma vez um marcador no clique para quando eu entre, né, na aplicação, já abra automaticamente o ano atual, o mês atual, em relação a hoje, enfim. E vocês já devem ter percebido que quando a gente faz esse tipo de situação, a gente tem que sempre pensar em como se fosse um set análises. Se a gente editar o conteúdo do marcador, ele fica como um set análises, né? Porque o clique ele trabalha dentro do motor associativo dele. Não é função desse vídeo explicar esse conceito do bookmark, mas se vocês quiserem, escreve ali que eu posso estar criando um vídeo sobre isso. O que eu quero trazer é que o mesmo macete que é utilizado lá, é utilizado aqui também, tá? Então o que acontece? Dentro dessas chaves aqui, eu posso fazer o mesmo raciocínio, tá? Eu posso falar que eu quero que o igual é porque eu vou começar a iterar, né? Eu vou criar uma expressão. Então, é igual a quando o agrupamento for igual ao agrupamento 2. Isso seria plausível, tá? Isso é o que a gente coloca, por exemplo, no bookmark, né? No bookmark a gente escreve assim, que o ano é igual a o campo ano é igual, a gente faz year to day, né? Year to day. Algo nesse sentido aqui. Legal, então o agrupamento ele vai estar dentro de elementos, né? Ou de conjuntos aqui no caso, onde esse elemento aqui for igual ao outro elemento lá. Beleza? O que acontece? Quando a gente aplica, percebam que cobre com cobre foi respeitado, ouro com ouro foi respeitado. Agora, no que se refere a platino, talvez a gente, né, esteja indagando. Cara, mas espera aí. Platino com diamante faz sentido não aparecer. E tudo bem, tá certo assim. Agora, por que platino com platino não apareceu? E essa é a grande questão. É que quando ele vai comparar os elementos de um conjunto, a gente, nos nossos critérios de set análises, a gente sempre está lidando com a sua totalidade, com tudo que tem lá dentro. A gente não está especificando que há casos que sim, há casos que não, ou por exemplo, para cada linha que tiver tu vai validar, até porque conjuntos e elementos, eles não estão nem aí para linhas. Eles é algo que, de uma forma que eu posso buscar informação em todo o modelo de dados, independente de filtros ou limitações que eu coloque para minha consulta. É tudo aberto, tá? E como tem casos em que um elemento não é igual ao outro, ele acaba por ignorar, porque para ele não faz parte, não é uma intersecção de um elemento, não faz sentido, e por isso ele ignora. E quando acontece esse efeito, é que o pessoal pensa, poxa, então nesse caso tem que usar if, mas não. E aí é que tá a notícia muito legal, cara. A gente, nesse ponto, faz total sentido a gente ficar meio confuso, porém o caminho é, peraí, eu preciso continuar pensando como o motor de associativo clique funciona, como conjuntos e elementos trabalham, e esquecer esse esquema de tabela, linhas e registros. E aqui que está o grande macete, não só para resolver esse problema, quanto para trazer performance para uma aplicação. Vocês precisam ter isso na mente, tá? Análise de conjuntos e elementos. Esquece tabelas e linhas. Esquece, apaga isso da vida de vocês quando estiverem trabalhando com clique, tá? Olha só o que a gente vai brincar agora. Eu vou copiar esse carinha aqui e vou colar aqui embaixo, porque a gente vai passar a tratar com ele. E o que eu estou explicando para vocês é que ele está tratando o próprio elemento como a origem, né, dessa validação. E se o que eu estou falando faz sentido, de que a origem influencia, então talvez algum de vocês deve estar pensando, tá, e se eu mudar a origem, mas manter o mesmo critério? Faz sentido? Faz!
E aí que a coisa começa a ficar muito legal, cara. Mas como é que eu preciso achar? Eu preciso só ter em mente que esse critério, ou essa origem, ela tem que ser um conteúdo distinto, tem que ser diferente, tá? Se for no modelo de dados que vocês trabalham, aí, de um sistema, né, de gestão, RP, talvez possa ser a chave, que é um campo que tem o número do documento fiscal, a série e outras coisas, né, que tornam ele um elemento único, né, um conteúdo único. Nesse caso aqui é um modelo bem simples de exemplo, e eu não tenho essa chave, mas eu posso criar de um jeito bem simples. Afinal, trabalhar com clique, vocês precisam pensar simples. Se tem alguma coisa que está complexa demais, galera, volta para o modelo de dados, repensa o que vocês estão fazendo. Tá? A ideia é que seja simplista, esse é o truque é ser simples. E como é que eu vou ser simples? Se eu quero um registro único para cada linha, eu já falei linha, linha me remete a linha. Então, vamos lá, eu vou usar uma fórmula aqui, ó, que é o número da linha. E eu vou usar aqui uma técnica de precede load. O precede loading é quando eu pego, por exemplo, um trecho aqui que está embaixo de uma carga e eu utilizo ele como se fosse um pipeline de dados. Eu vou tunelar e vou aproveitar esse resultado e tunelar para um outro, né? Não chega a ser uma concatenação, na verdade é um pipeline porque tem a ver com cano, né? Entra a galera toda num caninho e sai no outro. Então estou aproveitando isso aqui de baixo e jogando lá para cima. A única coisa que eu estou alterando é incluindo uma coluna nova com essa função de número da linha do registro, né? E depois esse asterisco, né, que está falando que além dessa coluna nova, eu estou mantendo todas as outras. Vou fazer essa carga. E vamos ver como é que ficou o modelo de dados e espero que tenha funcionado, que eu não tenha falado besteira, né? Mas vamos lá, vamos clicar e legal. Ó, essas três colunas finais são as que a gente já tinha. A gente incluiu essa linha aqui. E essa linha aqui, como ela tem um valor distinto agora para a gente, eu posso utilizar ela como a minha origem de comparação dos elementos. Massa, né, cara? Aí, como é que isso fica na prática? Eu volto aqui na expressão. Esse carinho eu vou comentar, para vocês ficarem comparando aí o tempo todo. E eu só mudo isso aqui para a linha. Matou a charada. Então, ela fica sendo a minha origem e eu começo a fazer essa análise de conjuntos dentro a partir dela. Aí, como eu faço a partir da linha, isso significa que eu trouxe o raciocínio de elementos e conjuntos para um cenário de tabelas e registros. Faz sentido? Aí é que está o pulo do gato. Aí, olha só que massa, cara. Aí ele retirou o Platinum Diamante, mas deixou o Platinum com Platinum. E aí, nesse caso, deu certo. Eu consegui comparar essa situação de um com o outro. Tá? Eu sei que existem várias outras formas de fazer esse resultado aparecer. E até uso algumas outras formas e não vou gastar esse vídeo para falar disso, tá? Mas o truque para falar para vocês dessa forma é para vocês entenderem o raciocínio de como o motor funciona. E outra situação que foi falado lá naquele vídeo do nosso colega foi o seguinte. Uma das, talvez, limitações do Set-Analysis, bom, eu não lembro as palavras que ele falou direito, mas ele exemplificou de uma maneira simples, talvez porque é um público mais iniciante, talvez não faça sentido, né? Deixar muito complexo. Mas quando há mais de uma condicional, segundo o autor, aí a gente utiliza if, porque a gente tem que botar uma condicional e outra, né? Se a gente pensar em conjuntos e elementos, essa condicional, esse e do and, do if, né, de ser uma condição e outra condição também, se a gente parar para pensar, e depois eu vou colocar a imagem aqui das bolinhas na tela, a gente pensa nisso como intersecção, que é algo que tem que estar em comum entre dois conjuntos ou mais de elementos. Né? Esse and é justamente a intersecção, porque eu tenho que estar satisfeito de todas as condições que eu tenho se elas forem, né, fizerem parte de uma mesma situação. O AND é como se fosse essa intersecção, mas eu também tenho outras operações, né, como no caso do OR. O if, posso usar o OR, que é tipo ou, né, se uma condição ou outra estiver verdadeira, então faz tal coisa, né. Que daí, em relação ao conjunto de dados, eu também posso estar bolando alguma forma assim. Mas vamos voltar para esse caso do AND, que é da intersecção, e fazer múltiplas, né, condicionais dentro do set análises, que é a magia, que é o que me deixa empolgado. Eu vou entrar aqui nas expressões e, para facilitar, né, essa situação, eu vou dentar esse código. Eu vou deixar o set análises aqui e vamos tratar isso aqui como um conjuntinho separado. Tá? Eu poderia deixar assim. Só que eu vou deixar comentado para vocês irem acompanhando como a gente evoluiu. O truque é eu abrir outro
É como se isso aqui fosse uma outra bolinha daquela do conjunto de elementos, tá? E essa outra bolinha aqui, aí eu vou colocar, por exemplo, eu quero que os elementos ali, os agrupamentos, eles tenham a palavra, a letra A. E também, já vou botar vírgula aqui para deixar a coisa louca, né? Ela pode ter isso ou, aí no caso da vírgula é ou, né? Porque alguma dessas aqui pode matar a charada, ó. Ou a letrinha C. Legal. Só que aí eu preciso colocar um operador entre as bolinhas, porque imagina que elas estão soltas, né? Mas assim, tá, ok, eu tenho uma bolinha e tenho outra bolinha, que são os conjuntos de elementos. O que eu faço com isso aqui que eu estou na mão? Bom, eu quero fazer uma intersecção, que é o que elas têm em comum. A intersecção, o operador é asterisco. Nesse caso, não é asterisco de multiplicação. Isso aqui é asterisco de intersecção. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, procurem não associar com coisas que vocês já conhecem. Conjuntos, elementos, motor associativo clique é uma coisa totalmente à parte de toda a lógica de tabelas, registros, linhas e aritmética que vocês imaginam, tá? Então vamos lá. Coloquei as duas bolinhas lá, coloquei uma intersecção e apliquei. O que aconteceu? Além dele validar, né, situações onde o conteúdo do agrupamento tem que ser igual ao conteúdo do agrupamento 2, ele também validou que, né, o que está escrito aqui dentro do conteúdo tem que ter a letrinha A e tem que ter tem que ter a letrinha C. No caso do cobre, tem a letrinha C, apareceu. No caso do platino, tem a letrinha A, apareceu. Percebam que o OU já está satisfeito aqui, né? Só com aquela questão da vírgula. Porque platino só não tem C e o cobre não tem A. Legal. Agora o ouro sumiu, porque o ouro não tem realmente, né, nem a A nem a C. E estou até feliz agora, porque quando eu coloquei ali para o loading line, nas letrinhas, eu estava em dúvida qual letrinha eu botava, né, que eu escrevia. Daí eu pensei, pô, ouro não tem letrinha do cobre nem do platino, então vai funcionar. Puxa, escapei, então vou conseguir gravar de primeira aqui para vocês. Vou salvar. Eu posso adicionar mais uma condicional ainda. Olha só que massa, né? Aqui eu fiz intersecções, eu poderia fazer, por exemplo, uma remoção, né? Eu posso fazer uma remoção aqui do que tem a letra O, no que se refere a conjunto de elementos. Aí vamos ver como é que fica. O cobre caiu fora, porque ele contém a letra O. Então agora tem 3 situações que eu estou validando, e uma delas tem uma condicional de OU ainda por cima. Olha só a misturança. O que eu quero mostrar isso com vocês? É possível resolver 99% das coisas, tá, com a própria análise de conjuntos, desde que vocês mantenham o raciocínio como elementos e conjuntos. Esqueçam tabelas e registros, pessoal. Vou deixar bem reiterado aqui, eu acho que eu já falei 20 vezes, né? Mas esqueçam tabelas e registros. Tá? Eu, particularmente, trabalho com outras ferramentas também, de soluções de BI. Todas elas são maravilhosas em seus pontos fortes, são ruins em seus pontos fracos, com clique não é diferente, mas assim, falando de verdade, de uma maneira bem neutra, não parecendo que estou sendo tendencioso, mas no que se refere à lógica de expressão, conjunto de elementos de dados, com o motor associativo do clique, isso aqui é disparado muito mais performático e muito melhor de trabalhar. E não faz sentido nenhum vocês utilizarem essa Ferrari e aí passar a utilizar conclusões ou situações, assim, ou mentalidades de registros e linhas. Né? O clique aceita, mas não faz sentido. Então, vamos usar o motor dele, né, no seu máximo, né? E não somente em algumas coisas que é do nosso critério, que a gente imagina que vai ou não vai dar certo. Então, aqui fica, né, algumas considerações legais aqui para somar. Vou de repente deixar algum link aqui para vocês baixar a aplicação, mas também não teria nenhum problema vocês fazer ela do zero, porque ela é bem simples, né? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha dado um mind blow aí na mente de vocês em relação a elementos e conjuntos. E se vocês acharam massa, pô, curte aí, faz um comentário, me xinga, qualquer coisa, cara, mas reage nessa coisa aí, cara. Eu vou ver se daqui pra frente eu gravo mais vídeo aí para trazer uns macetes legais de vocês, para vocês. E principalmente a tuning e performance, que é o que eu mais gosto nesse mundo louco aí de clique. Então, um abraço aí, valeu!